Então vamos lá. Sejam bem-vindos para essa mentoria. Essa mentoria que é de saúde integral. E o método que eu estou usando é o método da bioconexão. A ideia aqui é nós trazermos mais saúde para a nossa vida através da percepção dessa nossa história biológica e também a nossa história genética, um pouco também da história genealógica do nosso sistema familiar. Tudo isso compõe quem somos. E eu venho aí nesse trabalho desenvolvendo não só métodos de atendimento e de mentoria, mas também entregando vários cursos na área da saúde, né? Além da homeopatia, do Ayurveda, da medicina integrativa. Eu ainda sou cofundadora da Academia MOI. Essa academia, ela entrega cursos para pessoas que estão trabalhando com saúde, então são profissionais da área da saúde, interessados em ir caminhando para a integrativa. O que que é a medicina integrativa? É essa que procura, antes de mais nada, a causalidade daquele adoecimento e também busca achar o caminho da cura, o caminho da saúde. A cura, nós nunca vamos falar que é um lugar pronto e acabado. A cura é um processo. Ela se faz no desafio de a gente se ver, de a gente se conhecer, e assim a gente vai caminhando. Então, eu tenho essa mentoria em saúde integrativa, tenho palestras na área de saúde integrativa também, e sou autora do livro Vegama. E nesse primeiro passo que nós damos aqui na mentoria, é para colocar vocês dentro do processo. Então, o dia de hoje é o dia em que nós entendemos o que que é que nós queremos realmente resolver. Em qual área da vida eu estou precisando de maior equilíbrio? Por onde eu quero começar? E como que eu vou dar o meu primeiro passo? É como se nós estivéssemos num ponto A. Vamos supor que essa pessoa aqui está num ponto A. Essa aqui está no B, que é o alvo dessa pessoa aqui. Então, à medida que essa pessoa galga passos e tem suporte, apoio, tem estrutura, ela vai conseguindo avançar para chegar no ponto que nós estamos chamando de B, que é esse em que eu estou vitoriosa e falando, opa, dei os passos que eu precisava na direção que eu queria. Então, sejam muito bem-vindas, é welcome, para dizer em inglês, a esse projeto, que é um projeto de me colocar com auxílio, com ajuda, com mentora. Qual que é a diferença de mentoria, doutora Helene, para consulta? A diferença entre essas duas coisas é que na consulta você fica mais passivo ou passiva do que ativa. E na mentoria, eu vou te dar o caminho. Você vai ter que trilhar esse caminho e fazer acontecer durante essa jornada. À medida que você vencer pequenos passos, e aqui nós vamos chamar, como eu sempre costumo dizer, baby steps, pequenos passos, passinhos, mas que realmente garantem que você saiu de um processo anterior. Para sair desse ponto A aqui, você precisa somente de levantar esse pé que está atrás. Já é sair do lugar. Então, pequenos passos vão ser valorizados e nós chamamos isso de micro-resultados. De micro em micro-resultados, nós vamos chegar lá no nosso alvo, que é aqui a saúde integral, a saúde em todos os níveis. E eu chamei de bioconexão, porque essa palavra trouxe muita relação com o que eu vivo no meu dia a dia. O que que é bio? Bio, quando a gente vai para a raiz da palavra, é vida. E conexão vem da palavra connexio, que significa ligar, unir. Então, nós estamos nos unindo com a vida. E eu posso dizer assim, do que eu tenho atendido hoje no meu dia a dia de clínica, muitas pessoas estão desconectadas da vida. Isso faz com que elas tenham uma certa distância entre o que é real e o que é ilusório. E isso vai distanciando essas pessoas cada vez mais da real natureza delas. Essa real natureza é que vai garantir uma interação profunda e significativa com a vida. Não só com a vida nas relações, como nós conhecemos, mas também com a vida que é o bio, que é a nossa biologia. Quanto mais eu tenho ciência do meu corpo, mais fácil
é eu fazer os pequenos ajustes dos quais ele precisa para aquela farmacinha, que é uma farmacinha poderosa que habita o nosso ser, possa sempre levar um pouquinho de fármacos naturais para nos dar aquilo que nós precisamos. E sempre lembrarmos, né, que essa bioconexão também nos leva para um olhar muito mais ampliado, com o ecossistema maior. Aqui eu penso na natureza. Qual é a natureza? Qual é a forma com a que eu me aproximo mais da natureza como ela é, ou seja, das leis naturais, mas também qual é o modo como eu me aproximo da natureza do meu organismo? Qual que é essa natureza? Como que eu conheço essa natureza? E como que estas necessidades biológicas vão sendo atendidas para eu garantir nutrição, cuidado, concentração, foco e espiritualidade. Isso tudo passa por um processo de educação e nós vamos, então, acessar conhecimento para tomar uma decisão que seja cada vez mais precisa. Uma decisão que me leve a dar novos passos além dos que eu já dei até aqui. É muito interessante falar de níveis, porque eu tenho um nível acima para alcançar em relação do que eu fiz, do que eu alcancei até hoje, assim como cada uma de vocês tem um nível também para alcançar que é diferente e que também faz parte. É importante de ser dado esse passo em direção a um novo nível, né? E eu tenho essa frase habitual que eu repito sempre: saúde não é tudo, mas sem saúde, tudo é nada. Quem é de vocês que já viveu essa sensação? Imagina, muitas vezes eu acordo, pode ser que eu acorde um dia assim, indisposta. É, uma coisa que eu vivo muito, quando eu descuido um pouquinho da minha alimentação, são processos diarreicos. Então, se aquele dia, na noite anterior, eu saí da dieta e tive um mal-estar de manhã e começo a ter aquela eliminação de água intensa, eu começo a me sentir completamente fraca, completamente indisposta. E se eu tenho dor, então, aí eu não consigo fazer nada. E isso faz com que a minha produtividade desça. Ou seja, tudo aquilo que eu planejei no dia, eu tenho que replanejar. Claro que nós não estamos o tempo todo saudáveis. Não vai ser todo dia que a gente vai ter toda a saúde do mundo, não é isso? Mas quanto mais próxima eu estou desse lugar da saúde, mais próxima eu estou de viver o que Hahnemann, que é o pai da homeopatia, fala para nós: viver os altos fins da nossa existência. Sem um corpo, nem a nossa mente, nem o nosso espírito podem se manifestar. Então, eu falei para vocês: saúde não é tudo. Mas o que que é tudo, né? O que que é tudo? Tudo é percepção. O que que é a percepção? É quando, é como, muito mais do que quando, é como eu percebo a realidade. Eu posso colocar aqui diante de vocês uma fotografia e pedir para que cada uma de vocês descreva a sensação vendo aquela fotografia. E cada uma vai ter uma percepção sensorial específica e especial. Muitas vezes nós não vamos conseguir repetir esses processos, porque cada um é tão único. Eu gosto de falar essa frase de que não existe linha de produção no reino de Deus, então cada um é tão único que cada percepção também é única. Mas quanto mais eu alinho a minha percepção à realidade e encaro essa realidade, mais fácil é eu ter mentalidade suficiente para lidar com o meu corpo. E aí adotar hábitos adequados, e aí adotar alimentação mais apropriada, os suplementos que vão realmente me nutrir e assim por diante. Então, o primeiro passo é o onboarding, que é o que nós estamos fazendo hoje, e nós vamos traçar um planejamento estratégico ao longo desses encontros que a gente tem pela frente. Nós combinamos 8 encontros, que é a ideia de fundo e nesse planejamento, de acordo com a necessidade de vocês, para que a gente chegue no nosso objetivo. Então, esse planejamento vai ser feito depois dessa conversa de hoje. E depois nós vamos ter o que nós estamos chamando de checkpoint. O que é o checkpoint? É aquele movimento de, e aí? Como é que você está com a sua pressão alta, Luísa?
E aí, como é que você tá com a sua, sei lá, com a sua carboidrato, Terezinha, e também assim com a Diva, né? E aí, Diva, como é que você está em relação ao ritmo que você quer dar para sua vida? Então, nós vamos checando isso ao longo dos encontros para que a gente possa ir estabelecendo novas metas e estabelecendo uma forma de chegar no lugar que a gente quer. E hoje eu queria trazer para vocês um pouco dos drivers mentais. O que que é um driver mental? É um diretório. O driver é um diretório. Vocês devem já ter assistido aquele filme que se chama Divertidamente. No Divertidamente, nós temos a oportunidade de ver o nosso cérebro dividido em várias emoções. E cada emoção vai expressar a sua natureza. E não existe uma emoção que seja maior ou melhor do que outra. E não existe uma emoção que eu possa dizer para vocês: você nunca pode sentir isso, nunca pode sentir aquilo. Não é verdade? Todas as emoções são importantes. Então, do que se trata os drivers? Que diretório é esse que eu preciso ajustar no meu cérebro? É quando eu tenho respostas rápidas para questões externas que não dizem exatamente respeito a mim, mas que eu preciso responder à sociedade, ao filho, ao marido, a, aos desafios que a vida me apresenta. Eu preciso ter respostas, eu preciso ter clareza do que realmente importa para mim. Porque para vocês, assim como para mim é assim, para vocês também deve ser assim. Hoje nós estamos tão bombardeados de informação que as informações vão chegar. E se eu ficar presa em qualquer uma delas, eu vou sair do meu foco. É muita informação. Eu pego esse aparelhinho aqui, e eu tenho dois para completar, como se um fosse pouco. Eu pego esse aparelhinho aqui e a quantidade de grupo que tem aqui faz com que eu fique até meio tonta, assim. Quem que eu respondo primeiro? O que que eu digo aqui? O que que eu digo ali? E a mesma coisa acontece com o segundo. E quanto mais eu tenho equilíbrio e clareza sobre o meu propósito, o meu desejo, o meu intento, o meu ponto B, quanto mais clareza eu tenho sobre isso, muito mais fácil vai ser eu dizer não para isso aqui. Vai ter hora para isso aqui. Para isso e para outras coisas. Pode ser que para você não seja o celular, mas pode ser um filho que te demanda excessivamente. Pode não ser um filho, mas pode ser um marido que não te dá tempo para você nem respirar. Pode não ser o marido, mas pode ser a sua convicção de que você tem que limpar, que passar, que arrumar, que cozinhar e etc. Então, cada uma de nós e cada um de nós em geral tem aqueles diretórios que ditam a nossa vida. Já que é para ditar a minha vida, que eu dite para o diretório o que, que é para ele ditar. Essa ficou engraçada, mas é boa, olha só. Já que eu vou ter um diretório, já que minha mente, ela vive de direção, de diretório, eu vou instalar o diretório que eu quiser. Eu não vou ficar refém do diretório que meu pai escolheu para mim lá atrás, que a minha mãe escolheu para mim, ou que os meus filhos determinaram que é o certo para mim, e etc. Porque existe um universo à nossa volta que nós precisamos atender. Porque nós temos vários bonezinhos que a gente tem que pôr na nossa vida, né? Eu ponho o bonezinho da médica, agora eu estou colocando o bonezinho da mentora, às vezes eu coloco da filha, às vezes eu coloco da amiga, e por aí vai. Temos muitas funções e temos necessariamente dado conta delas. Porque não tem outro jeito, é natural que tenhamos que fazer assim. Mas como que eu quero responder? Eu quero responder de um jeito que eu não tenho ação sobre aquilo, ou eu quero ter ação sobre aquilo? Eu quero ser a diretora, a pessoa que dirige o carro, ou eu quero deixar o motorista dirigindo e dane-se para onde que ele me levar? Essa mente, ela precisa ser guiada. Enquanto a mente tem um cérebro com uma bioquímica, lex trax Charles faca, como eu costumo dizer, se essa bioquímica cerebral é boa, não tem como dar errado. Se o cérebro nutre o meu corpo com a bioquímica certa, a minha mente vai responder melhor. Mas muitas vezes eu posso fazer o evento contrário. Em vez de eu nutrir o meu cérebro para minha mente ficar boa, eu posso nutrir a minha mente para o meu cérebro ficar bom. Ai, doutora Elaine, tem jeito? Tem.
Tem jeito sim, porque nosso organismo responde ao nosso pensamento. Tudo o que eu pensar pode se tornar real. Como que eu quero que essa realidade realmente se dê? Eu tenho realmente as rédeas na minha mão? Eu posso dirigir minha vida? Se eu posso, eu tenho a obrigação de treinar a minha mente para que o meu cérebro produza a bioquímica adequada para eu nunca precisar de antidepressivo, nem de remédio para dormir, nem de remédio para acordar, nem de remédio para nada. Porque à medida que eu dou conta disso, eu entrego para ele novas possibilidades, novos caminhos, novas rotas e trilhas de memória, que faz com que ele vai sendo educado. Então, o primeiro driver que eu queria trazer para vocês é um driver que eu chamo de decisão versus condição. Como que é nós vivermos de condição? A condição é a situação que eu estou vivendo, né? Ah, doutora Elaine, eu não tenho dinheiro para isso, não. Isso é muito caro. Ah, doutora Elaine, meu filho me dá trabalho demais, não aguento mais, não. Ah, doutora Elaine, desde que eu mudei de casa, eu nunca mais tive sossego, e por aí vai. Nós vamos olhando para o ambiente que nós vivemos, para as pessoas com quem nós convivemos, e para experiências que nós temos vivido, nós vamos para isso e determinamos que essa é a única condição na qual eu posso viver. Então, eu vou pedir para vocês colocarem essas anotações aí num caderninho, se vocês puderem, porque a hora que surge uma pergunta, vocês vão anotar para a gente poder conversar na sequência. E ver o que é que nós podemos favorecer e ajudar no entendimento desses drivers. Se eu vivo de condição, eu dependo do ambiente, das pessoas, das situações. Eu dependo do externo para eu viver. Se eu vivo de decisão, eu não ponho a conta na condição. E é a decisão que determina nosso destino. Eu não tenho experiência nova quando eu vivo de condição. Eu só tenho experiência nova quando eu vivo de decisão. Ah, doutora Helena, mas como é que eu vou fazer a mentoria se eu não tiver dinheiro? E aí é a decisão. Se eu tomo a decisão, eu tenho a provisão. O que que é isso? Quanto mais eu estou propensa a fazer algo e eu vibro na direção daquilo que eu quero, mais eu sou provida, mais as coisas vêm ao meu encontro para que essa decisão seja alcançada, esse intento seja alcançado. Então, são as suas decisões e não as suas condições que vão determinar o seu destino. O que você está chamando de destino? Destino é o caminho que eu faço para chegar onde eu almejo. Qual caminho? Eu quero dar um exemplo. Qual caminho eu fiz para chegar hoje em São Paulo, onde eu estou morando agora? O caminho que eu fiz foi de perseguir um desejo de estar num grupo forte que tinha como mentalidade a ideia de que eu preciso de uma mente forte, de um corpo forte e de um espírito alimentado e nutrido. Eu sempre busquei um grupo assim. E eu, à medida que eu tomei a decisão de falar, ok, eu vou atrás disso e larguei tudo para trás, eu encontro, então, numa nova condição. Eu vou ter sempre condição? Vou. Porque a hora que eu tomo uma decisão, aquilo muda a minha vida e eu estou numa condição. E a hora que eu quiser sair dessa condição, e a gente sempre pode sair da próxima condição, eu de novo tomo outra decisão, vou para uma nova condição. Isso faz parte da vida. Não tem como eu viver de decisão e tomar só uma decisão na vida. Não, eu vou ter que tomar várias decisões, em vários momentos diferentes, com várias pessoas diferentes. E o que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos em treinamento. Então, eu quero diferenciar o que que é o treinador e o que que é o professor. O professor, ele é teórico. Às vezes, o professor entrega não o que ele viveu, mas o que ele conheceu. Não o que ele experimentou, mas o que ele leu. E o treinador, ele vai entregar aquilo que ele experimentou, ele viveu.
ele passou pela situação. Então, como é que eu falo sobre corrida se eu nunca corri na vida? Fica difícil. Então, quando eu corro, eu sei o que que eu sinto e, consequentemente, eu tenho alguma experiência. Eu não tenho toda a experiência do mundo, claro que não, mas eu tenho alguma. Se eu ainda corro meia maratona, uma maratona inteira e assim por diante, passo por provas, eu testifico o meu treinamento. Eu dou testemunho de que o meu treinamento valeu. Então, o treinamento, ele vai te trazer para um novo nível de experiência, o que apenas o estudo não vai te dar. Por isso que é muito, muito, muito importante tudo que nós decidimos aqui ser praticado ao longo do tempo que nós decidimos. Uma semana de praticar, por exemplo, caminhada. É uma semana de prática de caminhada. Para quê? Para que eu saia da condição de professor e entre na condição de treinador. Eu sou treinador de quem? De mim mesmo. Eu sou professora de quem? De mim mesmo. Se eu não sou de mim mesma, eu não consigo fazer isso com ninguém. E se eu estou cansado de ser apenas um professor, uma professora, eu quero entrar na condição de treinador, de treinadora, eu vou poupar o sangue. Porque à medida que eu transpiro no treinamento, eu poupo sangue. Ou seja, eu não preciso me machucar, eu não preciso sangrar para eu atingir um objetivo, mas vou suar. Não vai ter jeito. Suor vai ser garantido. E esse driver, que é a verdade vezes a desculpa. A gente sempre usa desculpa na nossa vida. Algumas desculpas são boas. Eu chamo de boas desculpas. Desculpas que não vão fazer mal para ninguém, que vai ficar tudo certo, tudo no lugar. Mas quando eu acostumo a dar desculpa para tudo, eu fico longe da verdade. Recentemente, eu ouvi uma entrevista de uma influencer que ela se mudou para São Paulo, do Rio Grande do Sul, e vivia numa situação muito difícil, estava estudando, mas era uma situação muito difícil de vida. E um dia ela falou que inventou na cabeça dela que ela ia fingir que era uma menina rica. E aí ela mesma contou uma história, levou essa história para a internet, e isso pegou muito. E a história que ela contava é assim: vocês não acreditam. Meu pai deu um helicóptero para o meu irmão e para mim ele só deu uma Ferrari. Vocês não acreditam nisso? Olha como meu pai está privilegiando o meu irmão em detrimento a mim. E assim ela começou, isso deu alto ibope, isso repercutiu grandemente para ela, e ela continua. Então, ela criou a personagem da menina rica e mimada e nojenta, e isso ganhou muita rede social. E quando ela estava dando a entrevista, e eu estava lá ao vivo assistindo a entrevista dela, ela se confundia. Tinha hora que ela, tinha hora que ela era a personagem. E ela mesma estava confusa naquilo. Então, qual é a verdade? Qual é a verdade que vai me tirar das minhas desculpas? Porque à medida que eu fico me desculpando, e eu fico, entre aspas, fingindo, eu vou falar fingindo, entre aspas, porque eu prefiro a história da desculpa. A desculpa é, não é culpa minha, tá? A desculpa é assim, não é culpa minha. Não é culpa minha, não. É porque o trânsito estava pesado. Não é culpa minha, não. É porque meus irmãos, meus filhos estão na faculdade. Não é culpa minha, não. É porque meu pai fez isso ou aquilo comigo e assim por diante. É essa desculpa que nós queremos deixar para lá, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se eu fico boa em desculpa, eu vou ter dificuldade em ficar bom em outra coisa, porque a verdade vai ficar distante de mim. E todas as vezes que me aproximo dessa verdade, eu vou estar também me aproximando daquilo que me identifica de forma plena. O que que me identifica de forma plena? Anotem isso. O meu ISD. Meu ISD. O que que é o ISD? Eu sou imagem e semelhança de Deus.
quanto mais imagem e semelhança de Deus eu me sinto, mais próxima eu estou da verdade e mais difícil é eu dar desculpa, porque afinal de contas eu estou representando o Criador. Nada mais, nada menos do que isso. Eu vou ficar mais perto da verdade e cada vez dar menos desculpa. E vou me fortalecer, vou me abastecer desse eu sou que vive em mim. E aí, consequentemente, menos desculpas e mais originalidade, mais criatividade, mais espontaneidade, mais do ser e menos do ter. Ou o ser em primeiro lugar, o ter na sequência. Eu sou, depois eu estou, depois eu tenho. E não eu tenho para eu ser ou estar. Primeiro eu sou. E essa verdade me conecta com as minhas entranhas. E aí não tem nada que possa me abalar. E não tem desculpa que vá fazer com que eu passe invisível, porque eu não quero mais passar invisível. Eu quero passar de peito aberto, eu quero andar desfilando, eu quero mostrar que eu sou filha amada de Deus. Eu quero estar presente na minha verdade. E aí sim eu mostro que eu sou realmente bom ou boa. Quando eu sou boa para mim, eu me conecto com isso, que é o centro de tudo. Quando eu me conecto com essa transcendência, com esse eu sou que é muito maior do que eu vivo aqui nesse espaço terreno. Ok, meus amores, eu ainda tinha mais dois drivers para compartilhar hoje, mas eu gostaria de fechar por aqui, para que nós tenhamos a oportunidade de fazer os próximos na semana que vem, já que aqui já tem muito pano para manga para a gente se divertir ao longo aí de pelo menos uma semana inteira, ok?